Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje o vídeo é diferente. Hoje eu vim aqui falar pra vocês, conselho de amiga. O tema é 7 erros que não devemos cometer na hora de fazer a maquiagem. Porque a gente só tá aqui no YouTube dando dica, dica pra lá, dica pra cá. Só que mesmo assim, muitas pessoas... O sol tá vivo. Só que mesmo assim, com esse tanto de dicas, tanto de vídeos que tem no YouTube ensinando a se maquiar, dando milhões de dicas, ainda tem gente que comete vários erros na maquiagem. Até desde os erros mais graves, que, né, fica um horror, desde os erros mais simples, mas que fazem a diferença na maquiagem e não fica um efeito legal. Então eu tô aqui pra falar de 7 erros que as pessoas cometem, mas que não devemos cometer. Erros que também eu já cometi ao longo, né, dessa minha trajetória de aprender maquiagem e tudo mais. Mas é normal cometer erros, só que eu tô aqui pra orientar você que tá começando, principalmente, a não cometer esses erros, tá? Vamos começar, gente. Vamos para o primeiro erro, que é um erro mais grave, na minha opinião, que, tipo, muitas e muitas pessoas ainda cometem. Muitas mesmo. Eu sempre, vira e mexe, eu vejo esse erro cometido por muitas pessoas. Que é não esfumar a sombra, gente. Esse é um erro que eu fico, meu Deus, por quê? Porque, assim, tem muitos e muitos vídeos hoje em dia na internet, cursos, enfim, tem muitos meios de você aprender e é uma coisa muito simples. Esfumar é uma coisa simples, é só você ter prática, é só você treinar um pouquinho que sai. Só que as pessoas, normalmente, elas nem se jogam ainda no marronzinho, elas querem cores vibrantes, ok, até aí tudo bem, sombras vibrantes, lindos, maravilhosos, ok. Só que daí elas começam a apelar e pega, por exemplo, um amarelo com azul, passa um azul no canto interno, faz aquele risco, aquela divisão e passa metade. O que eu falei? Azul ou amarelo, principal, não sei. Aí fica aquela coisa, azul e amarelo, aquele risco no meio, aquela divisão horrorosa, sai pra rua e acha que tá abafando. Gente, isso é um erro muito grave, porque fica uma coisa muito feia. Fica, assim, detona com a sua maquiagem. A sua pele pode estar maravilhosa, tudo certinho. Até vai salvar se a sua pele tiver uma pele boa. Mas quando a pessoa olhou no seu olho e viu aquela divisão... Então não cometa esse erro. E, gente, não custa nada você esfumar. Eu tenho vários vídeos em todos os tutoriais meus em todos os meus tutoriais eu ensino como esfumar. Eu ensino, gente, pra você tirar a marcação, só faz isso, só aquele efeito vassourinha que eu canso de falar nos vídeos. Vai a sombra pra lá, vai pra cá, pra ela se encontrar e não ficar a divisão, gente, que não pode acontecer. Então nunca cometa esse erro, por favor, tá? Próximo erro, gente, o segundo erro que eu anotei aqui, que eu costumo ver, é passar lápis de olho apenas dentro da linha d'água. Esse é um erro, mas que não é grave. Não é nenhum erro, de certa forma, vai de gosto. Só que é uma coisa que faz total diferença na maquiagem, pra mim, pelo menos, que é quando você passa só o lápis preto dentro. Quando a gente passa o lápis preto de olho só dentro da linha d'água, fecha o nosso olho e não fica um efeito legal, eu acho. Então, testem aí na casa de vocês, que vocês vão perceber muito a diferença quando vocês passar dentro e fazer um borradinho fora e fazer um esfumadinho aqui rente aos cílios inferiores, que é aqui embaixo. Então isso faz total diferença, não é um erro, como eu falei, um erro, né, grave, como não esfumar, por exemplo, mas é uma coisa que faz super diferença na maquiagem quando você começar a fazer um esfumadinho. Teve uma amiga minha que ela até falou: ai, Camila, aprendi com você a fazer esfumadinho aqui fora e agora eu não vi você e nananã. E é porque faz muita diferença, gente. Então, quando você for passar o seu lápis preto dentro da linha d'água, faz um borradinho fora, faz um esfumadinho que vocês vão ver que vai abrir mais o olho, principalmente se você tiver o olho pequeno, que vai fazer uma total diferença. Mesmo que você tenha um olho grande, passa dentro e passa um pouquinho fora, tá? Então é uma dica aqui pra vocês. Olha como faz total diferença no olho. Erro 3, gente. Passar corretivo claro demais. Esse é um erro que é um problema, porque às vezes, quando a gente pesa aqui no corretivo claro demais embaixo, às vezes, a princípio, pessoalmente nem tá tão aparente, mas é no flash que a amiga
revela o seu erro. Porque o que acontece, gente, agora tá bombando na internet, né, aquele efeito de fazer aquela zona T do nosso rosto, né, mais claro e tal, aqueles contornos, que tá uma febre agora, que a gente vê vários vídeos lá no Facebook, internet e tal. E aí as pessoas apelam também e pesam na hora de escolher um corretivo mais claro. Porque pra fazer esses efeitos, esses jogos de iluminação e tudo mais, a gente tem que, no máximo, escolher um corretivo 2 tons, 1 ou 2 tons abaixo da nossa pele. Não pode ser mais do que isso, gente, porque senão vai ficar muito gritante, vai aparecer o erro nas fotos, não vai ficar legal. Então, muitas pessoas passam um corretivo super mais claro que a pele, que o tom da nossa pele, e daí acaba ficando muito claro e nas fotos aparece, aí fica aquele panda invertido, né, que é brancaço aqui abaixo dos olhos, e é muito feio isso, gente. Fica horrível nas fotos. Já aconteceu comigo uma vez. Eu tava... não ficou tão claro, mas ficou um pouquinho claro e eu já fiquei louca. Porque foi um dia que eu voltei da praia, eu fui no barzinho com meu irmão, com os amigos dele, e aí a gente tirou uma foto com flash. Ai, meu Deus, pra quê, gente? Eu queria apagar aquela foto. E aí ficou branco. Depois desse dia, eu sempre tomei muito cuidado. Mas é que também dá um desconto, porque era praia, então tava, tipo, bem morena. E aí... meu corretivo não deu conta. Quarto erro, aplicar blush patati patatá. Eu acho que esse é o mais famoso, o mais comum, que ó, faz muito tempo que as pessoas cometem esse erro até hoje, que é pesar no blush, gente. Nunca aconteceu isso comigo, porque eu não sou a pessoa mais fã de blush. Nem sempre eu passo. Agora, por exemplo, eu não tô de blush. Então acho que é por isso. Mas quem gosta de blush já aconteceu. E é normal. Mas, gente, até hoje, com tantas dicas, com tantos meios, como eu disse, pra aprender, as pessoas ainda não pesam e saem de casa estilo patati patatá. E é um erro que a gente, assim, é super fácil de consertar, né? É um erro que você, é só não pesar na mão na hora de passar o blush, que dá tudo certo. É um erro que você não precisa cometer, sabe? É só dar uma espalhadinha, uma esfumadinha e pronto. Você não vai ficar preocupada se vai ficar muito pá na hora que você sair de casa e todo mundo vai rir de você. Então, é só dar uma esfumadinha, uma espalhadinha e ir com calma na hora de aplicar o produto. Quinto erro, gente. Passar base e não espalhar. Esse também é um erro que nem sempre a gente vê. Só que eu já vi e tem pessoas que cometem esse erro, que é não espalhar a base, gente. Que é aplicar a base e ficar aquele efeito de máscara no rosto. Porque o que acontece? As pessoas passam, aplicam a base de qualquer jeito e não se ligam, não se preocupam com esfumar aqui rente o nosso cabelo, a raiz do nosso cabelo principalmente, não trazem pro pescoço, então fica muito artificial. Sem problema, se eu mudar de cenário no meio do vídeo, acabou de sair um sol escaldante aqui que não dá pra ficar ali, aí atrapalha na luz do vídeo, atrapalha em tudo, né? Então mudei aqui rapidinho, mas não vamos perder o foco. Então, como eu tava falando, gente, tem gente que sai sem espalhar a base, e isso é muito errado, porque não custa nada você vir com os dedinhos, espalhar na raiz do cabelo, trazer para os pescoços, que é muito importante para não ficar aquela divisão de cores. Então, também não é um erro muito grave, porque eu acho que não tem tantas pessoas que cometem, como por exemplo do blush, que é muita gente, mas que é bom orientar vocês a não cometer, a sempre estar ali espalhando direitinho para ficar tudo uniforme. E, né, uma pele muito mais bonita, gente. E vamos lá, gente, pro sexto erro. Ultrapassar o limite da sombra. Maravilhoso. Hoje tá difícil. O que eu quis dizer, gente, na hora que eu escrevi ultrapassar o limite da sombra? Porque eu vejo muitas meninas, aí as meninas pegam, apelam de novo e passam uma sombra, por exemplo, metálica ou uma sombra colorida até a sobrancelha, gente. Até a sobrancelha. Isso é muito errado, fica muito, muito feio. Eu sempre falo isso nos meus tutoriais também. Se vocês assistem, quem me acompanha, quem assiste, sabe que eu sempre falo que conforme a gente vai chegando perto da sobrancelha, a sombra tem que ir suavizando. Então, a gente não pode tacar aquela sombra até a sobrancelha, que fica uma coisa... O último erro é o pó translúcido, gente, pó solto. Que o que acontece? O pó solto, gente, pó translúcido, aquele pó branco,
é muito difícil de você mexer com ele. Não é nem questão de difícil, mas é mais complicado do que um pó tradicional, um pó convencional normal. As pessoas pesam também, não espalham direito, porque o pó translúcido, o pó solto, você tem que espalhar, deixar bem espalhadinho e também aplicar em pouca quantidade. Agora as pessoas pesam muito na hora, principalmente aqui de baixo, que às vezes, a maioria das vezes, passa com esponjinha, então concentra mais produto ainda, e é onde que fica com a cara toda branca, gente. Muitas pessoas já cometeram esse erro, que eu já vi e tal, na internet e até pessoalmente. Então é um erro que a gente tem que tomar cuidado, né? Se você gosta de usar pó solto, é legal mesmo o acabamento e tudo mais, só que a gente tem que tomar cuidado, gente, assim como todos os passos da maquiagem, né? Porque senão a gente acaba pesando a mão demais, e aí quando a gente vai ver, a gente tá que nem o patati patatá, entendeu? Só falta vestir a roupa. Esses foram os erros que eu vejo normalmente, né, no meu dia a dia aí, né, e aí se vocês sabem, se vocês também percebem, assim, no dia a dia de vocês, alguns erros que as pessoas cometem, deixa aqui nos comentários. Esses erros, gente, não vim aqui para falar que, nossa, nunca errei, sempre soube me maquiar maravilhosamente bem. Não é isso. Como eu disse no começo do vídeo, vários desses erros eu já cometi alguma vez na vida, quando eu tava começando, aprendendo e tudo mais. O que é normal, né, gente? Mas esse vídeo é legal, principalmente pra você que tá começando, não vai precisar errar, não é verdade? Porque eu acho que quando eu comecei, não tinha tanto já, eu não tava tanto nesse mundo de internet, de dica, de vídeo, então era mais uma coisa assim, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Então era mais na raça, não tinha tanta orientação, exatamente. Então era uma coisa mais largada que eu fazia e tudo mais. É importante a gente prestar atenção na hora de fazer a nossa maquiagem pra que a gente saia lindamente linda, sem cometer esses erros, né? Cliquem muito no gostei e se inscrevam no canal se vocês ainda não é inscrito, tá? E é isso, meus amores. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!